Então, bom dia. Hoje, 20 de agosto de 2021, nós vamos iniciar a nossa reunião do Interarte, nosso grupo de pesquisa. Ficamos um tempinho, aqui justifico, a gente teve uns problemas de saúde, aí ficamos um tempinho sem reuniões. Na verdade, daí os dois, que são os dois coordenadores, né, do grupo, um estava doente e a outra estava cuidando do doente, né? Agora que a gente está melhorando aí. Então, hoje, para começar, nós vamos ter a apresentação de dois eventos, discussão de dois eventos. O professor Marcos, que vai falar com a gente, que vocês não conhecem, ele se apresenta também. E ele vai falar de um evento, que na verdade era para a gente já ter conversado, já estar ajudando e participando, mas por conta de várias questões aí nos atrasamos. E depois do workshop, para depois a gente dar continuidade às questões do grupo, tá bom? Então eu passo a palavra para o professor, que vai falar um pouquinho aí, vai se apresentar e contar para nós sobre o evento que ele está organizando. Tá, joia. Então, obrigado, Josi. Então, eu gostaria de agradecer muito por você estar dando essa oportunidade para a gente falar aqui, né? A gente já tinha conversado algumas coisas, né? Mas realmente a gente começou a conversar, você lá no hospital e tal, né? Mas a gente foi tentando colocar algumas coisas assim. Então, meu nome é Marcos Pilege, eu conheço poucos de vocês aqui, né? É, e isso é um dos problemas que eu queria colocar para vocês, né? Eu sou lá das ciências biológicas, eu sou biólogo, né, microbiologista, né, e estou há 30 anos na universidade, né? E tem umas coisas que me incomodam há 30 anos, né? E uma dessas coisas que me incomoda é, por exemplo, eu não conhecer vocês, né? E o que eu sinto é que a gente perde várias oportunidades de fazer trabalhos muito bons, porque nós vivemos assim em ilhas, né? Em ilhas de excelência, tudo bem, né? Mas como agora eu estou tentando fazer esse evento, que é de microbiologia, envolvendo o Covid-19, né, que é a doença, e o SARS-CoV-2, né, porque a gente imagina o seguinte, e a experiência nossa, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente é ignorante. Tem várias iniciativas diferentes, de várias áreas diferentes, de várias disciplinas diferentes, que poderiam dar dando um outro foco, né, para essa pandemia, né? Então são várias iniciativas que poderiam estar melhorando a vida das pessoas, mas cada um fica, né, na sua ilha, né? E essa falta de transdisciplinaridade que é o que a gente quer resgatar com esse evento, né? Esse ano eu e a Shalom, que é outra microbiologista ali do grupo, nós criamos um grupo, né? Para discutir essas questões, né? E eu e a Shalom a gente se candidatou para o CEP, né? Dois, né? Bom, enfim, né? Porque a gente quis colocar isso, duas coisas que nos incomodam muito. Um é a falta de transdisciplinaridade, e outra é a burocracia, que ultimamente, né, Josi, está matando a gente. Está matando, e tem várias discussões agora que a gente sente o seguinte: a gente está chegando num momento, né, que a coisa está ficando assim, sem capacidade técnica de ir para frente. Né, isso é uma coisa que a gente está sentindo. E a gente fala, ah, não, foi Pedro Álvares Cabral, é o presidente, é o governador, pode até ser, mas a minha grande questão é que nós, professores, é que criamos uma boa parte dessa burocracia. Né? E assim, por insegurança jurídica mesmo, a gente fica inseguro, né, porque a gente não tem respaldo muitas vezes, né? Então a gente acaba criando um processo que chega uma hora que é um tiro no nosso próprio pé. Né? Então esse evento de microbiologia, que eu gostaria muito que vocês participassem, ele tenta ver na universidade, na UEPG, todas as iniciativas que podem ser vinculadas para lidar com a pandemia do Covid. O que cada um pode fazer dentro da sua seara, dentro do seu grupo de pesquisa, né, com seus alunos, tal, né, que iniciativas que podem ser feitas para diminuir os efeitos, né, da Covid-19. Então essa é a proposta, né, convidar vocês, né, e esse convite seria assim, em vários níveis. Vocês pegarem os seus alunos, né, começarem a trabalhar, fazerem vídeos. Então, uma coisa, né, Josi, que até pedi, eu mandei Sim. uma mensagem lá para a Josi, se vocês
se vocês quisessem participar desse evento, eu já gostaria que vocês fizessem lá com os grupos de vocês, né, ver as iniciativas de vocês, mandar um resumo para a gente, né, e mandar uma chamadinha de 1 minuto, né, dizendo, olha, a gente vai discutir tal coisa, né, para um evento que a gente quer que seja em março do ano que vem, a gente está pensando que seria uma data interessante, a princípio online, porque na verdade, ó a filhinha da Lilian lá, ó, né? É, a princípio online, porque na verdade eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Porque tem variantes, é uma coisa que a gente já previa, né? Tem variantes novas aí. O SARS-CoV-2 ele vai ter que ser tratado como influenza, a gente vai ter que ser vacinado todos os anos, né? Todos os anos vai ter que ter um programa de vacinação, porque chegou assim. E eu tenho minhas teorias, que eu não quero assim, senão vou tomar muito tempo, né? Mas para mim foi criado mesmo em laboratório, né? Porque foi colocado um gene ali, né? Que não tem nenhum outro vírus e permite que ele faça uma reprodução muito rápida, muito rápida. E nenhum outro vírus tem, né? O gene da furina. Então, a gente tem lá um chassi de Ferrari solta no mundo e tem as mutações e recombinações naturais. Agora, eu acho que vai ser difícil assim de você ter um controle absoluto sobre isso. Enfim, e é isso que eu queria que vocês pudessem, esse é o convite, né, vocês participarem, né, a ideia também, né, a gente ter a coordenação, né, ou a cooperação na coordenação do programa de pós-graduação, porque a CAPES vê isso assim com bons olhos, né? Então isso seria uma coisa boa para vocês também, colocar a coordenação da pós, né, dentro da coordenação desse evento aí também. E ter a participação de alunos e a gente fazer pelo menos uma publicação, um livro, né? Que pode ser um livro físico, eu gosto muito, gosto de folhear, pegar nos livros, ou pode ser um livro assim online, né? E aí vocês têm a liberdade de fazer filmes, de escrever, de tirar fotos, aí tirar fotos do grupo de vocês, né? E colocar nesse livro, né? Ou nesse videolog, seja lá o que for, né? A gente quer publicar e ter a participação de todos os grupos. Então isso é uma coisa que eu peço também, né? Caso vocês queiram participar, vocês mandarem fotos, né? Mandarem textos, tal, que a gente vai montando esse livro, né? E aí esse livro vai ter a autoria de todos nós ali, né? E colocando também isso como projeto de extensão na ProEx, aí vai ter certificado para todos os participantes, tá bom? Então, essa é a ideia geral, né, desse evento, né? Aí eu estou aberto aqui, vocês tenham dúvidas, tal, a gente pode conversar, né? Ou até eu tenho que escutar, porque eu acho assim, a gente está numa crise também de debate, né? Uma coisa que é coisa da universidade é ter debate. E debate, você tem que ter ideias diferentes. Ó, eu não concordo com você. Por quê? Por causa disso, disso, disso. E isso está acabando. E eu acho que isso é muito perigoso, porque você não quebra paradigmas se você não confrontar ideias, né? Então, enfim. Aí, se vocês quiserem falar, Marcos, não gostei da tua ideia, eu acho que isso tem nada a ver. Tudo bem, a gente aceita e a gente tenta melhorar para a próxima, tá bom? Mas eu estou aqui agora para ouvir vocês. O que vocês acham? Dúvidas? Estamos Pilete, aqui. estava pensando assim, antes deles perguntarem, que daí eles vão pensando, que caiu a ideia assim na cabeça, agora eles começam a pensar, igual eu comecei a pensar as coisas. Daí, Joguei a é, bomba agora, falou, opa, e aí? daí nesse intervalinho entre pensar e tudo, eu acho interessante eles, alguns já são figurinhas mais antiguinhas, agora tem uns novos que estão aqui hoje, eles se apresentam rapidinho, porque de repente você também tem ideia a partir de saber as áreas que eles são, né? Beleza. Então, daí a gente fica pensando aqui e vocês se apresentam. Os mais antiguinhos pode ser rápido, né? Só o nome, a área. Se quer falar um pouquinho do tema da pesquisa bem rapidinho, para ter uma para a gente, quem está novo aqui, conhecer. Se bem que a Cintia, eu acho que caiu, mas tudo bem. E quem entrou pela primeira vez está aqui hoje, daí se apresenta um pouquinho mais detalhado, tá bom? Então, nisso ajuda, né, Pilete? Você também, Pilete, você tem uma ideia, assim, das áreas e as pessoas vão pensando aqui. Eu posso jogar qualquer nome aqui a partir da visualização? Então, vai bem a Thaís, que falou que sim com a cabeça. Primeiro aí. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Thaís Mendes Rocha, eu sou
formada aqui em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, e eu estou no segundo ano do mestrado aqui no PCM da UEM, e eu trabalho com leituras fílmicas, principalmente com os filmes de ficção científica, com enfoque CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, para o ensino de ciências. Então, eu vou elaborar uma proposta, né, de leitura de imagens em formato de uma ficha, para os professores fazerem essas análises desses filmes, principalmente agora, no contexto da pandemia. Eu selecionei os filmes com a temática epidemia. Então, o meu foco vai ser esse tema de epidemia nos filmes com o olhar CTS. Seria isso. Thaís, por favor, participe do nosso evento. Vamos conversar mais. Você sabe que eu dou aula também lá na biotecnologia, né? E viu, Thaís? Me diga um filme que vírus ou bactérias sejam mocinhos em filme de Hollywood. É tudo bandido. Nós somos só bandidos nessas coisas. Só tem um filme, na verdade, que é aquela Guerra dos Mundos. Ali as bactérias detonam os alienígenas. Mas, pelo que eu me lembro, esse é o único. Fora isso, a gente só é bandido. Thaís, por favor, eu gostaria muito que você participasse com a gente. Com certeza, eu vou pensar em alguma coisa. Achei bem interessante. Olha lá, eu já joguei a ideia ali, olha ali. Depois, uma oficina, ela tem uma oficina bem legal. Ruth, pode ser você? Pode, bom dia a todos, todos. Eu ia comentar, acho que a gente já se encontrou, né, professor Marcos? Nesses 30 anos, há uns 25, mais ou menos. Ruth, realmente você não me é estranha, não me é estranha. Eu trabalhei lá no laboratório escola, quando ele era lá. Eu tinha um projeto, eu acho que com o professor lá de odonto. Não sei se você estava junto. Então Mas pode ser. sou do tempo do bloco A, sabe? Eu também, eu sou do bloco A, isso aí. Aulas de química por lá, né? Isso Então, aí. eu sou formada em farmácia e bioquímica. Daí fiz uma transição e caí de paraquedas de volta, né? Na verdade, eu digo que eu voltei para o ramo da arte. Daí hoje eu estou na área de desenho. A pesquisa que eu estou trabalhando é em relação ao resgate do desenho para o professor. Em relação à pandemia, temos inúmeras leituras a fazer, né? Não pensei, como diz a José, acabou de cair na cabeça alguma coisa, a gente pensa. Mas deixa eu ver, até 2003, eu acho, eu trabalhava em CCIH, sabe? Nas comissões de controle de infecção hospitalar e tal, né? Então, sei lá, são tantas as leituras. Agora, da Guerra dos Mundos, o que eu lembro é que digamos, o texto, novela da Guerra dos Mundos foi ou se não foi, é o mesmo autor, o Orson Welles, né? Sobre aquela coisa da notícia na rádio, que as pessoas realmente acreditaram até um certo tanto que fosse verdade e Isso tudo mesmo. mais. E, de repente, a gente ri, mas as fake news estão aí para a gente ver que a coisa se repete, que é uma maravilha, né? Verdade. Ruth, isso que você está falando é tão importante. Então, Josi, você vai ter que aprender uma coisa para lidar comigo. Você vai ter que me mandar calar a boca, porque senão eu vou ficar falando, a reunião vai passar de 1 hora e não vai, entendeu? Eu sou assim, tagarela, falo mesmo. Mas, Ruth, você, assim, eu me lembro de você, assim, do teu rostinho e tal, a gente deve ter trocado Sim. figurinhas, mas deixa eu só te contar uma coisa. Se tem uma coisa importante para a gente hoje que publica artigos, são as figuras. Então não adianta você só fazer um texto bonito e tal. Se você não tiver um gráfico abstract, se você não tiver umas figuras, o editor nem olha. Então, olha, é Tá outra bom. coisa que a gente pode confluir aí também, tá bom? A área da imunologia que eu diga, né? Exatamente. É só aquelas figuras maravilhosas, né? É isso aí, é isso aí. Tranquilo, mas a gente faz assim, qualquer coisa a gente marca uma reunião específica. É como eu falei, hoje caiu, eles estão pensando, estão se apresentando, e qualquer coisa a gente marca uma específica já com algumas ideias, tá bom? É que no ramo da tagarelice a gente compete.
A Ruth tem muitos tagarela aqui, é muito bacana. Ok, obrigada, Ruth. A Gabriele? Bom dia, meu nome é Gabriele, sou formada em Física pela UEM e agora entrei no PCM, né, vou começar o mestrado na segunda-feira, vou começar as aulas, primeiro semestre, e a minha pesquisa é sobre procurar a inserção da física moderna no ensino médio, né, e a ideia é fazer isso através de sequência didática, né, montar um material que tenha um enfoque CTS e também se utilize da história da física, né, é isso aí. Ô Gabriele, tem uma coisa que o pessoal, assim, tem poucas pesquisas sobre isso, mas é uma coisa interessante. O jeito que o SARS-CoV-2 entra, né, e trabalha e faz todos os vírios ali, é coisa física, né? Então tem toda uma estrutura de aproximação de moléculas ali, né, que é a estratégia do vírus. Claro que isso foi selecionado biologicamente pelos genes e tal, mas se não tiver aquelas interações ali, a coisa não acontece, entendeu? Então, tá aí também. Vou dar uma pensada. Ai, vai mudar todas as nossas pesquisas, esse professor. Mas é bem isso mesmo. Eu já assisti uma palestra sobre essa questão, que a movimentação do vírus é uma coisa da física. Então, é uma questão interdisciplinar mesmo, né? Nessas discussões e estudos. Jéssica, com você. Bom dia. Então, eu sou Jéssica, sou licenciada em matemática pela UFG. Estou no segundo ano do mestrado do PPG 100. E na minha pesquisa eu busco relacionar a matemática e a arte de forma interdisciplinar no conteúdo de geometria e na representação em perspectiva. Ô Jéssica, mesma coisa aqui que eu falei para a Gabriele, né? É a mesma coisa, né? E você trabalha com desenhos também, já que você falou de geometria, tal, com representação tridimensional, ou não? Estou aprendendo. Com a Ah, minha pesquisa, eu estou aprendendo. então aprenda logo, por favor, porque a gente precisa disso. Acho que a Lilian, que era a próxima, acho que ela caiu. Pode ser. Anderson, então? Oi, bom dia. Meu nome é Anderson. Minha primeira licenciatura foi em pedagogia, depois fiz filosofia e agora, por uma questão da tese, me formei esse ano em artes visuais. Fiz mestrado na Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Ponta Grossa. A Josi foi meu orientador. Meu tema de pesquisa era a interdisciplinaridade. E agora, com a tese, eu estou escrevendo sobre análise de imagem com enfoque CTS, né, como trabalhar essas análises de imagem em enfoque CTS, e trabalho literalmente, né, como bolsista da UTF-PR aqui em Ponta Grossa. Nossa, Anderson, você é Anderson Pedro Laurino, mas você tinha que chamar Anderson Pedro Transdisciplinar, né? Porque transdisciplinar é a sua área, né, cara? Gosto muito. Ah, legal. E inclusive essa percepção, né, que eu estava falando com o Ruth, com o Thaís também, né, que eu estava falando dos filmes, né, um grande problema que a gente está passando agora é porque as pessoas veem bactérias e vírus como do mal, a princípio como do mal. E isso cria uma rede, né, de atitudes e decisões que são muitas vezes equivocadas. Então vai por essa questão de educação, de percepção, né, de representação. Teve um projeto que eu fiz uma vez com crianças que a gente não conversava com elas antes. A gente só pedia para elas desenharem bactérias. E os desenhos, a representação gráfica que veio é aqueles dentes de demônio, aquele chifre, aquela cara de mal, aqueles olhos assim e tal. E aí a gente começou a falar, agora sim, agora a gente vai trabalhar com o que bactéria faz, né? Então, microbioma, né? Fixação de nitrogênio e tal. A representação mudou, né? Representamos. Então, você vê, isso é a percepção que as pessoas têm. E muito que a Ruth falou de fake news, né? São as representações que elas têm no momento. Isso é uma coisa que dá para trabalhar. E aí se tomam decisões que são equivocadas, eu acho. Né? Então daí um baita de um trabalho, né? Mas deixa eu ficar quieto, gente, pelo amor de Deus. Bom, eu não sei se a Cintia voltou, então vai Elemar e daí a ordem que eu coloquei ali, tá bom? Então, bom dia a todos, bom dia professor Marcos, professor Josi. Meu nome é Elemar, eu sou
atualmente sou professor de filosofia da Universidade Estadual de Roraima. Estou morando por aqui, por enquanto, até a pandemia passar, né? Mas eu sou formado em filosofia, minha primeira graduação, e também em física. A minha primeira graduação foi na UniOeste e física foi aqui no IFAM, Instituto Federal do Amazonas. A pesquisa que eu estou trabalhando agora no doutorado com a professora Josi é uma leitura CTS, uma abordagem CTS sobre a leitura da obra de Edgar Morin. Então, tentar unir essa perspectiva filosófica e sociológica do Morin a uma abordagem CTS. Não conheço, Elemar, mas você veria alguma coisa relacionada com percepção que as pessoas têm de micro-organismos na sua vida cotidiana? Eu tive uma disciplina agora bem interessante com a professora Maria Júlia e eu gostei muito, né? E lá nós vimos uma abordagem biológica um pouco diferente, né? E então eu acho que dá para trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? Eu gostei muito da perspectiva de que o homem enquanto complexo, né? Aí para abordar uma perspectiva de Morin, é uma dimensão biológica, né, de vários sistemas biológicos, né, e dentre eles são micro-organismos que se formam para formar um organismo maior. Então, dentro de nós hoje nós temos diversos micro-organismos como bactérias, etc., né, dos quais nós mesmos não nos damos conta de que existem, né, no nosso organismo. São complexo. trilhões. São trilhões, Elemar. Então, isso que eu mostro, assim, quando eu vou dar minha primeira aula de microbiologia, eu falo, olha, eu vou mostrar um artigo que mostra o tamanho da minha ignorância. Nós temos uma estimativa de 10 elevado a 29 bactérias no mundo. Nossa. E aí você imagina, 10 elevado a 21 é o número de estrelas no universo. A gente tem 10 elevado a 29 de bactérias e 10 elevado a 31. Sendo que a gente consegue cultivar 0,0000000, vou falar mais uns minutos de zeros aqui, 1% disso. Ou seja, nós somos ignorantes. E outra coisa, Leomar, você falou de complexidade, eu acho que isso é uma questão interessante. Microbiologia, apesar de se verem seres simples, eles, como células, são simples, mas as sociedades deles são muito complexas. E aí o humano não consegue entender isso e acaba falando, é melhor eu chamar isso de bandido, que fica mais simples. Você tira dessa complexidade, tá? Tanto é que eu tenho um livro, né? A Sociedade Secreta das Bactérias. Leiam. Aí vocês vão ver o tamanho da minha loucura. Legal. Ok. Aí quem que é agora? Renan, né? Bom dia, pessoal. Como a professora Josi já falou, eu sou o Renan. Eu sou mestre em Ciências pela UEPG. E atualmente estou no PCM, na UEM. Estou sendo orientado pelo professor Marcos. E na minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado, eu trabalharei com o teatro científico. Então, além da minha formação em Química, eu também tenho a minha formação artística, né? Eu sou ator, cenógrafo e iluminador. E eu trabalho com o teatro científico na divulgação científica. É isso. Renan, tudo a ver, cara. Você tem que participar disso aí também. Professor, desculpa, eu entrei um pouco atrasado e eu não vi qual era a proposta. Então, mas não tem problema, você não precisa entender, você só tem que entrar. Azar, né? Azar que ele entrou atrasado, você já colocou o nome dele, né? Não, você já tá lá, Renan, não quero nem saber. Mas a gente vai, eu tô brincando, Renan, mas assim, a parte, eu já conversei com vários artistas, que a gente faz assim, uns talk shows, assim, umas coisas assim, a gente fala sobre já conversei com o pessoal de arte, de pintura, né, jornalistas, historiadores, tal, com essas visões sobre as pandemias, sobre o vírus, tal, né, e isso é uma coisa muito importante, muito rica, você atinge o teu público, é um outro modo, então a divulgação científica fica muito rica, e esse é um ponto que eu acho que é muito
Esse aqui é o Rodolfo, ele está se manifestando também aqui, né? E isso é uma coisa que o cientista precisa, porque a linguagem do cientista é hermética. E aí ele cria uma barreira entre a população muito grande. E daí que você tem todas essas questões do pessoal de fake news, né, que a gente está comentando assim, né, porque nós não temos capacidade de chegar na população. E aí o trabalho de vocês é fundamental. Gente, eu vou começar a falar menos, que eu sinto, eu não estou vendo a carinha dela, mas eu sinto que a Josi já está ficando com raiva de mim. Ela já está se arrependendo de ter me convidado para essa reunião aqui. Eu tô morrendo de rir aqui. Ó, antes de passar para a Rose, por exemplo, nós temos o professor Nelson, que ele, apesar também de não ter uma formação formal, digamos assim, né, de teatro, ele trabalha muito com teatro, né, Renan? Você sabe. E ele dava um curso lá na medicina, bem para isso, para o médico saber como lidar. Então, ele fazia simulações, né, de como lidar com o paciente, como tratar, né, nessa Fantástico, forma teatral, bem bacana. Então, todo ano ele fantástico, dá uma oficina lá para o curso nosso da UEPG mesmo. Bem, fantástico. bem interessante, né? Ok? Consegue falar, Rose? Oi, bom dia. Eu sou a Rosilene, sou formada em ciências e em química também. Atualmente eu estou no segundo ano do doutorado em educação para a ciência e matemática. Bom, o que mais que eu devo falar? Não, você já está falando que você é transdisciplinar de natureza também, né, Rosilene? Sim, eu trabalho com CTS. Minha proposta agora para o doutorado é trabalhar com as relações CTS, né? E na formação continuada de professores, e abarcando também o pensamento crítico. Ah, tá. Isso eu acho uma coisa bem importante. Tanto é que eu vivo fazendo essas discussões, né, com professores, né, e todo mundo fala, nossa, como é importante a gente ter nossos alunos com senso crítico e tal. Eu falei, mas imagina você dando aula para vários alunos críticos que vão criticar você, então você tem que estar bem preparado para isso, né? Porque é esse negócio, a gente é criticado, né, Rosilene? Então, e é uma coisa necessária, né? Legal. Ok, vamos para o Cássio? Ok, estão me ouvindo direitinho? Uhum. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, professor Marcos. Eu sou o Cássio. Eu sou recém-graduado do curso de Artes Visuais agora. Eu fiz iniciação científica com a professora Josi durante toda a formação, praticamente, do curso de Artes Visuais. Então, estou sempre aqui pelo Interarte também. Minhas duas pesquisas tinham relação com a leitura de imagem, e a mais recente daí foi bem focada na leitura de imagem com relação ao CTS, a última iniciação científica que eu fiz, porque também ajudou a desenvolver nossas tabelas e de leitura e metodologia de leitura de imagem, e meu propósito aqui é sempre também estar trazendo os autores de arte, né, trazendo para fazer essas relações assim com a interdisciplinaridade, com o CTS, e tentando a minha pesquisa também trazer de uma forma mais fácil e mais interdisciplinar e abrangente as, a interdisciplinaridade da leitura de imagem para todas as áreas, sabe, né? Como, né, eu gosto de pensar dessa forma, assim como a gente desenvolveu na minha pesquisa, eu e a professora Josi, tentar não facilitar, mas tentar deixar abrangente, sabe? Ô Cássio, você deve ter notado que vírus, pelo menos é o que eu acho, eles são lindos, né? Eles são simplesmente maravilhosos, né? O coronavírus, assim, tenta entender, eu tô do lado científico, tá? Ele é maravilhoso, inclusive o jeito que ele funciona, né? Então isso é uma coisa que eu acho que também podia ser explorada bastante, né? E tanto é que a gente tá com um projeto ali com o museu de criar vírus gigantes. Aí o pessoal fala, olha, vírus microscópio já dá problema, você quer fazer um vírus gigante, mas para as pessoas interagirem com a imagem do vírus e conseguir entender como é que ele funciona pela estrutura tridimensional dele, né? Então, não sei se você tinha cogitado isso, você tinha pensado nisso já, alguma...
Então, enquanto você falava, eu estava lembrando uma leitura de imagem, uma das mais recentes que foi feita aqui no grupo, que foi em parceria com o pessoal da biologia, e era justamente uma fotografia de, sobre há 100 anos atrás, na epidemia entre aspas, da gripe espanhola, né? E aí a gente traçou uns paralelos, assim, não só a questão da imagética em si, né, do jeito que foi feita a fotografia, mas os paralelos com o atual, né, e os métodos de contenção que continuam similares, os hospitais de campanha e todas as coisas assim, a gente teve que trazer todo um contexto para poder discutir isso e foi bem interessante. E é muito legal também a ideia dos vírus gigantes, assim, para as pessoas interagirem, né? Pensar num espaço grande, assim, a gente fala tanto de vírus microscópicos, mas a imagem tem uma importância muito forte na ciência, assim, que a gente não discute tanto, sabe? Então esse é meu propósito aqui, trazer essa discussão de leitura de imagem também relacionado à ciência, relacionado ao CTS e relacionado à arte. Não, legal, isso é uma parte importante mesmo. Tanto é que isso que eu acho que é um problema para a microbiologia. Nós tratamos com coisas extremamente abstratas, porque as pessoas não veem, né? Você não vê o tamanho de um cachorro, o tamanho do elefante, não. São coisas que você imagina que estão lá, e você não consegue imaginar a quantidade que está lá, né? Então nós temos trilhões de micro-organismos com a gente, né? E eles são absolutamente necessários para a gente. Então esse negócio de falta de imagem para a microbiologia é uma coisa assim difícil para a gente. Tá aí para você pensar. Valeu? Joia. Acho que é isso. Obrigada, Cássia. A Lilian consegue falar agora, né? Consigo sim. Bom dia a todos. Meu nome é Lilian, sou orientanda da professora Josi e sou formada em pedagogia, tenho graduação também em letras em inglês, atuo na educação básica, anos iniciais do ensino fundamental, enquanto pedagoga, e também no ensino superior, no curso de pedagogia. A minha pesquisa é sobre a interdisciplinaridade, pensando no ensino de artes e ciências, né? Mais voltado para a formação de professores. Ainda precisamos alinhar bem as ideias aí, mas a ideia inicial seria essa. O Lilian, teve uma vez que o pessoal eu acho que, uma escolinha, né, falou, olha, vamos levar lá umas crianças de 8, 9 anos, né, para conhecer microbiologia. E levaram, encheram a sala lá tal, e eu falando de biorremediação, quorum sensing, né, e as crianças quase dormiram, né, quase dormiram. Só que eu fui para minha salinha, elas ficaram lá conhecendo o laboratório, eu mudei as figuras, os quadros, eu tenho um monte de quadro de cachorro agora, né? Mas eu tinha um monte de micro-organismos diferentes ali, né? Um monte de foto, eu continuo tendo algumas. Aí as crianças foram chegando atrás de mim, foram perguntando, tio, eu odeio que chamo de tio, mas fazer agora. Agora estão me chamando de vô, né? Aí elas começaram a falar, o que é isso aqui, né? Aí falou, olha, isso aqui é o antrax, esse aqui é o vírus tal, né? Esse aqui é o antavírus, né? Que dá assim, o cara começa a chorar sangue, começa a dissolver os órgãos dele. As crianças ficaram fascinadas. Quanto mais bandido o vírus ou a bactéria, mais fascinados eles estavam, né? Então isso botou assim um cheque na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, como a gente tem a fascinação pelo medo, né? Né? E isso eu falei, poxa, às vezes é interessante você começar com esse dark side da microbiologia, e aí você vai para o quorum sense, para bondar, para você chamar a atenção deles, né? E outra coisa, no outro projeto que eu fiz, Lília, com crianças, sabe o que eu percebi? Agora vocês vão ficar meio ofendidos comigo, tal, mas tudo bem, isso faz parte, né? As crianças são cientistas natos, né? Eles têm uma curiosidade, eles têm uma capacidade de fazer perguntas super interessantes. E aí a gente vai no processo, né, de ensino formal e a gente meio que vai destruindo isso. Né? Essa é a perspectiva que eu tenho. E eu fico pensando, poxa, como é que a gente faz para resguardar, né, porque, sim, o nosso sistema é muito burocrático. O cara tem que fazer disciplinas que ele não quer, ele tem que assistir coisas que ele não quer, ele quer fazer outras coisas. E a gente, sabe, o sistema de ensino mata isso. Você lida com isso também ou não, Lilian? Sim, e eu percebo que
de forma geral, né, os professores de ciências, em sua maioria, são pedagogos. E muitos, claro que não podemos generalizar, mas muitos não buscam a ciência para ensinar a ciência. Fica apenas na didática e trabalha só com um livro didático ali ou com uma folha impressa, não leva a criança para explorar esse mundo das ciências. Não seria muito mais interessante sair de dentro da sala de aula para explorar essa vasta, né, essas vastas possibilidades aí, como o professor Marcos Gervani colocou ali no chat, a educação acaba tirando a curiosidade da criança, porque ele olha ali, naquela folha de papel ou num livro didático, aquilo não faz sentido para a vida dele. Se ele sai da sala de aula, se ele vai explorar, ele começa a dar sentido para esse conteúdo. Mas falta muito isso sim. Infelizmente, as crianças têm muita curiosidade, só que tem muitos professores matando essa curiosidade por aí. Pois é. Olha, Lilian, então isso aí eu acho que é uma coisa que a gente podia conversar bastante, viu? Obrigado, Lilian. Muito bem. Eu acho que vou passar para você um texto do professor Arguello, ele já é falecido, e ele falava uma frase bem assim, agora não consigo lembrar certinho, que as crianças, elas são inteligentes, né, curiosas e tudo, e vão para a universidade e saem, tipo, doutores ignorantes. Ele falava assim que o percurso escolar mata isso, né? E a gente vê, então, realmente, a Lilian lidar com essas crianças curiosas, tudo, e eu trabalho com estágio com meus alunos, e agora a gente está bem na educação infantil, eu falo, gente, a parte mais maravilhosa do ensino é trabalhar com a educação infantil, porque nesse momento não tem as disciplinas ainda, né, e nós não somos disciplinares, a escola vai nos fazendo assim, né, vai nos disciplinando no mau sentido, né, de ver as coisas sempre separadas e não conseguir ver o todo. Vamos lá. Vamos para o Gervânio. Eu estou na dúvida da Cíntia. Cíntia, se você conseguir falar, é você, senão é o Gervânio. Tudo bem? A Crislene se apresentou ali, ó, ela está com problema. Ah, tá, ela tá no chat, né? É, a Crislene. Daí a Cíntia, se não puder, se apresenta assim também. Pode ser Gervânio, então, que está aí? Tá tudo ok? A da Crislene também é bem interessante, bem nessa toada que a gente está discutindo aqui, viu? Nossa, eu acho que vocês todos têm muito para contribuir com a gente, viu? Eu acho. Eu gostaria muito. Oi. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero pedir desculpa, né, porque eu estava aqui numa outra reunião, então estou chegando agora. Pelo que eu estou vendo aqui, está havendo uma socialização das pesquisas, seria isso? Do que se faz, do que trabalha, seria mais ou menos isso? Ô Marcos, bonito nome, gostei do teu nome. Pois é. Eu estou convidando vocês para participar de um evento que tem um tema transdisciplinar, né, que é o Covid-19 e o vírus, o SARS-CoV-2, né? E eu estou vendo, não sei o quanto você já escutou da gente falar aqui, o pessoal, assim, a gente tem várias possíveis interações em diferentes campos, né? Porque para mim isso é um tema sagrado, sabe? Eu acho que a universidade ela vive em ilhas com as suas excelências. Só que as excelências integradas, elas são sinérgicas, elas vão muito, muito além. Então, eu acho que a universidade não está resolvendo as dores da sociedade, porque a gente vive em ilhas. E eu estou conversando com vocês, eu conversei com o pessoal da física, da engenharia, eu estou no programa de engenharia, vocês acreditam? Eu estou orientando no programa de engenharia. E assim, você vê cada história, cada formação, cada contribuição fantástica, que eu, isoladamente, não conseguiria. Então essa é uma das ideias desse evento, convidar vocês para participar desse evento de maneira transdisciplinar, né? Então eu queria ouvir vocês. Apesar de eu ser tagarela, estou falando demais, mas eu também estou ouvindo bastante vocês. Legal, professor. Eu até, brincando aqui com essa fala sua, né, a gente tem uma epidemia de Marcos no grupo, né? A gente tem, tem o professor Marcos Daione também, ou seja, o nosso grupo tem
né? Mas sobre esse assunto, professor, a gente tem feito algumas coisas, sabe? Tem tentado publicar algumas coisas nessa direção, né? Para discutir um pouco essa questão. Inclusive, tem um trabalho que a gente está aí desenvolvendo, na verdade, já está em rota de avaliação, né, que é um pouco sobre a gente entender esse contexto das falácias que estão por trás, né, de alguns argumentos que estão por trás desse jogo todo que está, né, num ataque à ciência de um modo geral, né, e quando se ataca a ciência se utilizam várias dessas falácias, né. Vou dar só um exemplo aqui para quem talvez a gente ainda não tenha comentado isso com algumas pessoas. Um exemplo muito clássico hoje, né, que a gente vive um momento aí de pós-verdade, em que a ciência é atacada a todo tempo, e uma característica muito, assim, clássica desses ataques é utilizar, por exemplo, aquele argumento de atacar a pessoa e deixar de se discutir o conteúdo, né. Então, esse argumento que é chamado de argumento ad hominem, né, ele é muito utilizado, né, nesses contextos, sobretudo o contexto de pandemia, em que você tem lá 1.001 pessoa falando de medicamento A ou B que não tem eficácia nenhuma, né, e quando você tem lá uma meia dúzia de cientistas corajosos, né, que vão lá e colocam a cara a tapa e dizem, olha, isso aqui não é... Corajosos, quando eu digo corajosos, porque é preciso a gente lembrar que um cientista, quando faz uma publicação, ele pode estar indo, né, usando a ciência, usando todo o arcabouço teórico que a ciência oferece para a gente, mas ele pode estar indo contra um conglomerado de farmácias, contra a indústria da cura. E quando vai contra a indústria da cura, a história da ciência já nos mostra, né, o que pode acontecer com esse tipo de cientista. A gente, basta lembrar da Raquel Kerson, né, quando ela denuncia lá na década de 50 o DDT, né? E o que aconteceu com ela nos Estados Unidos, que ela foi considerada subversiva, que ela estava contra o progresso, ou seja, a gente tem feito mais ou menos algumas coisas nessa direção, sabe, professor? Tentando mostrar essas falácias e como elas estão presentes, sobretudo, né, em autoridades políticas, pastores, jornalistas, né, que são comprados, eu costumo até escrever, eu não sei quando é que eu vou ser processado, mas eu acho que um dia eu vou ser, porque eu costumo escrever usando um termo, prostituição do jornalismo, né, porque se vende, né, então é prostituição do jornalismo. Então, a gente tem feito algumas coisas nessa direção, né, como eu trabalho com alfabetização científica, e isso está incluído, porque, de certa forma, isso envolve uma proximidade ali, né, com você discutir pseudociência, você discutir ciência picareta, isso está muito no campo da ciência picareta, né, não sei se você já leu aquele livro do Goldat, né, sobre ciência picareta, então, isso está muito no campo. Então, a gente tem trabalhado um pouco com isso, inclusive, um dos artigos é eu e a professora Josi, se for processado, vai ser processado 2, tá, não é só eu não, viu? Ô Marcos, você falou da Rachel Carson, ela é minha heroína. Ela é minha heroína. Eu tenho fotos de vários cientistas lá, né? E o da Rachel Carson está na minha porta, né? E uma coisa assim, a coragem dela, né? A coragem dela de enfrentar a indústria e tal, né? Mas uma coisa assim, é triste, mas é uma conta que eu faço, né? Ela morreu antes do DDT. Ela morreu, eu não lembro direito o ano, mas assim, ela morreu. E o DDT só foi proibido 2 anos depois, né? Quer dizer, ela não conseguiu nem, né? Quer dizer, claro que ela conseguiu muitas coisas póstumamente. Tanto é, eu me considero, eu acho que é arrogância da minha parte, né? Mas eu me considero um discípulo dela. Eu me considero. Eu tenho essa pretensão. Então, isso, né, professor? De certa forma, isso aparece em outras indústrias, né? Na verdade, o que está acontecendo, se a gente for olhar hoje, o que aconteceu com a Raquel Kerson, porque, vamos pensar aqui uma coisa, né? O quanto já se ganhou de dinheiro, a indústria da cura hoje, quanto já se ganhou de dinheiro com a tal da cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina?
É absurdo, até se a gente for procurar, a gente vai ficar assustado, né? E agora, lá, o francês, que era o pai da cloroquina, o Didier Renoux, né? Agora inventou de fazer lobby para o Vic Vaporub, ou seja, tem alguém... Não, professor, às vezes a gente tem que parar e respirar, porque é difícil, né? Mas essa postura, essa conduta, ela se repete, ela vem da indústria do tabaco estadunidense, né? De contratar cientistas para falar em nome de um produto, né? Ghostwriters, né? Tem os ghostwriters também, exato. né? Ela vem da indústria do petróleo, chumbo, né? Lá com Carroy, com Peterson, ou seja, ela tem uma certa conduta que vai se replicando em outras indústrias, e hoje é a indústria da cura, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar aí sobre isso. Mas sabe que uma coisa assim, só para, né, que eu sinto o olhar, né, fulminante da Josi para mim aqui, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é a gente ensinar também as pessoas a lerem, né? Porque tem os artigos e o que eu sinto é que as pessoas deixaram de ler. Então elas compram não só recebem, né, os argumentos de outras pessoas e repassam. Então as pessoas estão nossa, minha mão foi lá na frente, lá, e as pessoas só estão repassando as informações. E eu digo para meus alunos lá de biologia, sujeito, tem um NCBI aí, né? Vamos pegar, vamos ler. Ah, você não está entendendo o artigo? Vamos fazer um grupo lá de estudo, vamos discutir os artigos. Porque também tem artigo ruim, mesmo aqueles artigos que saíram na Nature, né, e na Lancet, em que tinha um pessoal ali, os ghostwriters, né, Marcos? Tanto para um lado como para o outro, tem para todos os lados, né? E são coisas extremamente complexas. E aí eu falo, a gente tem que ler, e tem coisas que são muito complexas, e isso que mata, né? Quando é muito complexo, você tem que ter os especialistas. Só que nem eu estava conversando com os meninos, com as meninas aí, você entra num nível tão assim profundo, que aí você vai explicar isso para a população, você fala, meu Deus, eu andei tanto lá na frente, e de um mundo que eu continuo sendo absolutamente ignorante, só que agora eu não consigo explicar para o pessoal lá atrás o que está acontecendo. Né? Aí que entra esse negócio de transdisciplinaridade, do estudo, né? da divulgação científica, né? Por isso que eu acho que eu estou achando o grupo de vocês aí, eu quero. Eu quero nesse evento aí. E assim, e não só no evento, o evento, eu vou confessar aqui para vocês, é uma desculpa. Não é esfarrapada, mas é uma desculpa para a universidade começar a trabalhar transdisciplinarmente, começar a resolver, porque os problemas eles não são só uma disciplina, os problemas são multidisciplinares, você tem que ter várias visões nisso, né? E a gente está tudo separado, segmentado. Eu não conhecia vocês, então eu acho que isso é um pecado, né? Tanta gente bacana fazendo uns negócios bacanas. Mas, professor, aí, né? Professor, olha, é bom você falar isso, porque eu acho que é um exercício de reflexão para todos nós aqui. Quando você diz assim, eu não conhecia vocês, na realidade, talvez aqui esteja uma fala que a gente precisa refletir enquanto acadêmicos de um modo geral. A academia tem esse problema. A sociedade não conhece a academia, professor. Porque, veja bem, o que está acontecendo no Brasil hoje era para estar todo mundo na rua defendendo a ciência. Pelo contrário. Mas quando não está todo mundo na rua defendendo a ciência, a gente precisa olhar um pouquinho e ver, peraí, o que eu tenho de culpa nisso? Né? Eu, enquanto acadêmico, eu, enquanto professor, o que eu tenho? As pesquisas que são feitas dentro da universidade, elas costumam ficar dentro das universidades. A gente precisa ter uma mediação melhor com a sociedade precisa saber o que a gente faz lá dentro, porque senão a gente vai sempre ficar naquela ideia de que o pessoal não defende o que é ciência, não defende as universidades, mas a gente não dialoga com a sociedade. Inclusive, né, agora há pouco, eu acho que foi a Lilian falando sobre educação, né? É muito comum a escola, por exemplo, ela ser um berço de dados, né? A universidade vai lá, coleta, e às vezes a universidade nem volta com a pesquisa, com o resultado para dialogar com a escola, para tentar resolver um problema que está ali, é só para publicar e acabou, né? E nem todo mundo tem acesso às publicações, nem todo mundo quer ler, as pessoas estão acostumadas com 140 caracteres do Twitter, parece que ficou mais difícil ler no Brasil. Né? Então, eu acho que essa sua fala, ela
ela é muito boa para a gente refletir, né, do quanto a gente precisa se aproximar da sociedade, fazer com que a sociedade entenda a importância da universidade hoje, né, para ela poder nos defender, né, enquanto produtores de conhecimento, porque senão a gente vai todo tempo ficar dando murro em ponta de faca, perdendo bolsa, perdendo incentivos, enfim, né, e eu não sei, né, que futuro a gente vai ter, né, se a gente continuar. Eu entendo assim, com uma certa omissão, né? A gente precisa divulgar mais o que a gente faz, né? Não só entre os grupos, que isso é legal aqui que a gente está fazendo, mas também com a sociedade, né? Legal, bacana, bacana. Ok. Mais alguém que não se apresentou e que consegue se apresentar? Eu mandei uma fotinha minha para vocês verem o jeito que eu tô. Mandei para você também, professor. Bom, então, seguinte, e o professor também não me conhece muito, né? A gente começou a participar num grupo lá, mas era tanta gente que eu estava num momento tão corrido que eu praticamente não contribuí muito com aquelas discussões, né? Então, falar um pouquinho de mim. Lembrando, professor, que é o seguinte, tem gente de todo lugar, daí eles colocaram a cidade ali para ter uma ideia, porque o nosso grupo tem gente de vários locais diferentes. Eu tô olhando lá, Josi, e olhei tua fotinho também. Então, você já viu que esse grupo é totalmente interdisciplinar. Né? Então, ou se alguém não for, ele disfarça muito bem. Mas eu acho que ele não conseguiria se manter, ou ela conseguiria se manter no nosso grupo. Então, a minha formação também, professor, ter uma ideia, inicialmente é pedagogia e mestrado em educação. Depois eu fiz artes visuais. E daí, enquanto eu fazia artes visuais, eu atuava daí tanto na pedagogia quanto eu atuei ao mesmo. Eu fiz mestrado com graduação e eu atuei em ensino superior com a educação básica, sabe? Então eu sempre fiquei eu via de uma forma diferente as coisas. E a nossa área de arte, o que acontece? Aqui está o Cássio, né? A Ruth. Enquanto as outras áreas, digamos, até na universidade, na escola, são valorizadas, né, a ciência, apesar, nós estamos agora vivendo outro momento, mas, digamos, naquele momento, né, essa valorização da ciência, né, era bem, digamos, era grande, a arte já não. A arte é tida como uma coisa assim de dom, a pessoa, né, é uma coisa de menor importância. E estamos vivenciando isso novamente agora com o BNCC. E eu via que algumas questões que eu tinha de problemas lá na área de arte, eu não conseguia resolver sozinha, na minha área, não conseguia resolver sozinha com a educação, mas a ciência me ajudou. Então, daí, o meu tema de pesquisa de doutorado foi a partir desses meus questionamentos de problemas que eu via na minha área. E desde que eu entrei, porque daí eu acho que a gente nasce meio interdisciplinar, né? Como eu falei. E a escola não conseguia, um dia a gente estava falando isso, a escola não conseguiu me estragar, sabe? Então eu era aquela aluna que eu não tinha aquela disciplina preferida, que eu era só boa nisso, ou só boa ou ruim naquilo. Eu sempre gostava de coisas super diferentes. Eu participei de maratona de matemática, gente, para ter uma ideia. E daí eu fui fazer pedagogia, ou seja, eu sempre fui interdisciplinar, né? Então a escola não conseguiu tirar isso de mim. E daí o meu grupo, quando eu estava lá no mestrado, no doutorado, a coisa que eu mais queria era sair e ter um grupo interdisciplinar. Eu falava, não pode, eu tenho essa mesma questão que o professor aí, né? E a gente não se conhecia, para ter uma ideia como que a universidade nos deixa separado em... O professor falou ilhas, eu brinco até que são pequenos feudos, né? Tem que pagar pedágio para entrar de um para outro. Então, eu falei, não, eu quero. Então, o que eu mais queria para fazer doutorado era ter grupo de pesquisa. Eu terminei a minha defesa nesse dia, no outro dia eu já mandei para o CNPq a proposta do grupo de pesquisa. Que ele já era sonhado, assim, toda a minha formação, porque eu queria ter um grupo que a gente pudesse discutir temáticas diferentes, ouvir, né, outras áreas e contribuir para a construção do conhecimento. Então, esse grupo realmente ele tem essa questão muito forte, né? Então, tem pessoas de áreas diferentes. Ele é difícil de lidar, tá? Preciso falar a verdade. Porque eu tô aqui pensando que temática, porque é muita coisa e tudo é importante, e a gente às vezes tem dificuldade nisso. Enquanto eu vejo os outros grupos tudo certinho, sabe? Tudo certinho, só lê só isso, faz. Nossa, é super bagunçadinho nesse aspecto. Só que, por outro lado, é muito rico. Então, de repente, essa nossa conversa, que era para ser uma coisa, né? Só vai.
acaba se tornando, né, uma discussão bem mais ampla, porque não está falando com uma área só, né, professor? Então, tem ideias aí. Então, eu sou, né, atualmente sou professora do Departamento de Artes, eu sou de Maringá, na verdade, e estou ali desde 2008, que eu fui, né, participei do concurso, estou no Departamento de Artes e atuo nos programas de pós-graduação no ensino de ciências. Eu participei da UTF de Ponta Grossa, agora a gente tem o nosso de ensino de ciências e educação matemática, o PG100, mas eu atuo aqui no PCM, tá, também. Então, meus orientandos, eu tenho orientando de matemática, de biologia, né, pedagogia é mais tranquilo, de diversas áreas. E ele já vem sabendo, né? Alguns assim, levam um susto, né? Meu Deus, que uma professora de arte vai me orientar. A Jéssica foi uma que disse outro dia, confessou que ficou assustada quando... Mas acaba sendo interessante nesse aspecto da pesquisa. E para eles também não é fácil, não. Eles sofrem. Então, por quê? Porque a nossa formação, a nossa graduação e até a nossa pós-graduação, ela está formatada no sentido disciplinar. E romper com isso não é fácil. Então, a gente sofre. Nós somos assim... tem todas as vantagens, né? Lógico, mas a gente sofre bastante, né? Nesse aspecto de a gente vai contra, né? A corrente. Às vezes as nossas pesquisas não são aceitas, nossos projetos não têm recursos, né? A gente precisa fazer gambiarra para ter recurso. Depois, em outro momento, eu falo sobre isso, porque a gente não se encaixa, né, naquelas caixinhas já prontas. A CAPES também é assim, CNPq também é assim, né? E em relação à universidade, muito bacana essa tua proposta, né, de fazer isso, porque, por exemplo, a gente não se conhece a universidade num todo. Eu vou, até hoje, né, o curso de artes visuais, ele está indo para 15 anos. Tem pessoas que não sabem da existência, dentro da universidade, tá, gente? Professores, que não sabem da existência do curso de artes visuais, né? Então... Agora está melhorando tudo, mas assim, é bem complexo isso. Então, a gente realmente precisa desses espaços de ter esse contato, de conversar, que é aí que nasce a construção do conhecimento, né? Inter e transdisciplinar, como o professor falou. Ok? Ô, Josi, deixa eu só te contar uma coisa. Quando foi lançado a proposta do curso de artes, eu estava no CEP. E esse projeto veio nas minhas mãos. E foi um projeto assim bem inovador na época, né? E olha, levei chumbo, viu? Tive que brigar muito, porque a universidade tem assim, porque ele era inovador, ele fazia umas coisas diferentes, ele, sabe, ele tinha blocos de temas dentro da grade curricular. E para mim, eu acredito no seguinte: nenhuma disciplina tem que ser obrigatória. O cara chega ali, ele tem um tutor, fala, olha, eu quero fazer tal coisa. Opa, então vamos pegar essa disciplina lá do direito, lá de artes, lá de disso, vamos formar um profissional para atuar nisso, e você poder pensar nessas coisas, né? Claro, o curso de artes, quando ele foi lançado, não era assim, mas ele tinha uns blocos temáticos, e era até colorido. Eu lembro da professora, mas não lembro o nome dela, né? Ela tudo desenhadinho, né? Eu falei, claro, artes, né? Mas tudo coloridinho e tal. Eu falei, nossa, eu adorei isso aí, vou brigar. Mas levei chumbo, viu? Levei muito chumbo, mas eu acho que foi um bom chumbo, pelo jeito. Então, sabe que, só por último, para falar, do PIBIC também eu fiquei 6 anos no comitê lá do PIBIC. E a gente conseguiu incluir pontuação em atividades de arte, que não tinha. Então, até para a gente conseguir bolsas, né, para a iniciação científica, a nossa pontuação não contava. Então, sabe, produção visual, exposição, e agora já está contando ali, né? Ô, Josi, você sabe que eu coloco parte artística no meu Lattes também? Ah, legal. Sim, porque eu faço contos, eu faço livros, assim, né? Eu coloco lá. Eu sou um péssimo artista, mas sou artista. Uhum. Mas tá joia. Agora, alguém pensou em alguma coisa? Tem alguma dúvida a respeito do que o professor perguntou? A gente também pode marcar, gente, um outro dia para a gente pensar algumas questões aí, e ele vem um outro dia. O que vocês acham? Vou escutar vocês agora. Pode ser assim? Ou vocês... Bom, quem tiver dúvida pode perguntar agora, aproveitar, né? Ou a gente marca outro dia.
A Thaís está perguntando se a gente já tem um site, né? A gente não tem, Thaís. Então, até a gente gostaria de ajuda, né? Porque uma coisa que a gente quer colocar é para os alunos nos ajudarem, né? Porque hoje tem muito esse negócio de mídia, né? Coisa que eu confesso para vocês, eu não consigo dominar, até me afasto um pouco delas, né? Mas como vai ser divulgação, é isso mesmo. E até uma coisa que eu queria discutir não, só vou jogar porque eu sei que eu tomei muito tempo de vocês, né? E eu tenho já que ir para outra reunião. Mas a ideia era também fazer um evento que não, a gente pensou em março, mas que ele não ficasse restrito só a março, que ele já fosse acontecendo, que a gente já fosse provocando as pessoas. A gente vai ter um evento semana que vem, né? Que até são os meninos que estão organizando, né? E eles ficaram com medo de fazer. Ele falou, professor, porque assim, o evento é para discutir se o vírus foi criado em laboratório ou não. E é a mesma coisa que o Marcos e a Ru tá falando aí, né? Os meus alunos falam, professor, isso é muito polêmico, a gente vai levar tiro. Falei, olha, primeiro, eu vou ficar na frente. Eu não sou muito grande, não, né? Mas as primeiras balas sou eu que tomo, né? E aí eu falei, meninos, esse é um negócio importante. Pode ser que a gente esteja errado, mas a gente tem que apresentar a ideia para ela ser questionada. E assim, e não é a gente, que nem o Marcos estava falando, não é a gente que tem que ser criticado, são as nossas ideias. Então a gente coloca as ideias, olha, não pode por causa disso, olha, eu não tinha pensado nisso, eu concordo com você. E eu falei, vamos dar a cara a tapa, vamos falar, né, da possibilidade do vírus ter sido montado no laboratório. E o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está soltando, eles estão fazendo, porque eu não sei, eles estão soltando provocações nas redes, né? Olha, isso aqui foi assim. E a gente coloca filmes também. Eu não sei, vocês são todos novos aí. Tem um filme que eu adoro, Meninos, Boys from Brazil, Meninos do Brasil, que conta a história do Mengele, que ele clonou as células do Hitler. Aí ele fez nos óvulos de várias mulheres, inseriu clonagem, inseriu material genético, aí nasceram vários Hitlerzinhos em todas as partes do mundo, só que não tinha um ambiente. Então o pessoal da Gestapo tinha que fazer o seguinte, ir nessas famílias, matar o pai quando o menino tivesse 12 anos, que foi o que aconteceu com o Hitler, e a família era escolhida assim, com características próximas, para você criar um ambiente, né, um ambiente para que novos Hitlers forem sendo formados. E eles fizeram um monte, porque isso tem estocástica, né? Alguns vão dar certo, alguns vão sair bonzinhos, aí alguns vão ser humanistas, esses não servem. Você tinha que pegar uns caras assim do mal, então selecionar, né? E isso assim, as pessoas usarem a ciência para o mal, né? E aí, claro, é ficção. É ficção. Um nasceu no Brasil, olha lá, o pessoal já está. Né? O pessoal já. Eu acho que nasceram vários, né? Vários deram certo aí, né? Mas assim, você usar conceitos científicos reais, misturar com ficção e criar uma doideira, né? Então a gente colocou esse filme, assim como colocamos epidemia, outbreak, tal, para discutir isso e para provocar as pessoas, puxa vida, né? Tem um filme, nossa, meu Deus, não paro de falar. Tem um filme que é super antigo, que é O Enigma de Andrômeda. O cara que escreveu esse livro era um biólogo. Então ele botou você vê, tem experimentos, protocolos científicos no filme. Ele é fantástico. Então, na verdade, isso que eu estou falando para vocês. Vocês podiam fazer um evento que começa hoje e vai para o resto da vida. Entendeu? Solta, a gente cria, sei lá, que nem a Thaís perguntou, né? A gente cria um site de doideiras, fala quem pode, escuta quem tem juízo, uma coisa desse tipo, né? E vai colocando essas informações, e vai formando novos debates, novos eventos, e até, mas isso eu nem preciso falar para vocês, né? Essa ideia da transdisciplinaridade eu já vi que existe em vocês, só que não existe na universidade, no lugar que eu estou ali, eu não posso sair da linha. Mas como eu saio da linha o tempo todo, então vocês já viram, né? Ai, bacana, professor. Bom, a Thaís já anotou os filmes, bem bacana. Daí passa qualquer coisa que tiver, professor, passa e a gente apresenta no grupo, de repente eles podem participar, tá? E eu acho que a gente fica, então, para marcar uma nova reunião. Pode ser?
Pode ser. Josi, eu vou ter que sair. Desculpa eu ter atrapalhado tanto, ter sido tanto tagarela, mas eu adorei conversar com vocês. De fato é isso, né? Eu não seria tagarela se não estivesse gostando de estar falando e estar ouvindo, mas o convite está aqui, né? Na verdade, já está o convite para vocês, né? Josi, você fica como nossa ponte aqui, né? Mas eu gostaria muito de ter a participação de vocês nesse evento, mandar resumos, mandar o grupo, as fotos do grupo de pesquisa, mandar vocês trabalhando assim, fotos e tal, né? E resumo, e o jeito que vocês querem apresentar. Se vocês quiserem fazer uma mesa redonda assim, é difícil assim, né? No computador, como é que é uma mesa redonda, mas enfim, o jeito que vocês quiserem, desde que sejam várias ideias diferentes para uma dor da população. Tá? Tá joia, professor. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, eu que agradeço. Gente, eu vou saindo. Eu vou deixar vocês Então tá sossegados, joia. então. Foi um grande Tchau, prazer, tchau. gente. Um abraço. Bom, então eu acho que ele colocou essa questão, a gente vai dar uma pensadinha. Quem ficar na dúvida, ô Gervane, você que entrou depois, eu acho que, Renan, qualquer coisa eu explico, vocês assistem um comecinho da gravação depois, para entender a proposta, mas ele repetiu, eu acho que vocês entenderam, né? E daí, quem tiver interesse, a gente pode pensar, né, e marcar uma nova reunião com ele. Porque eu também não estava, porque quando começou essa ideia, ele começou as reuniões, eu estava no hospital, foi quando o Marcos operou. Eu falei, não, eu vou fazer, mas eu não consegui, né, participar de nada. Então, para mim também foi tudo novidade hoje. Eu só sabia que ele tinha uma proposta, mas não sabia o que era. Mas eu achei bem interessante, a gente pode pensar. E pelo jeito, a ideia é assim, o evento está totalmente em aberto porque ele não foi formulado, não foi formatado. Então, a gente pode, de repente, o grupo pensar, porque a gente abraçar muito, assim, às vezes a gente não dá conta, né? Mais uma ou duas atividades, ou individualmente. Então, de repente, algumas questões a gente pode se organizar e pensar. Tudo bem? Então, vou deixar para vocês pensarem e a gente conversa de novo. Ok? E agora, coisa, né? Tô fazendo vontade, né, Gervânia? Agora eu passo a palavra para o Anderson, que ele vai falar um pouquinho do workshop, porque a gente fez a primeira etapa da questão da abertura para inscrição para trabalhos, né? E surgiram algumas dúvidas mesmo no grupo. Então, eu gostaria que o Anderson falasse um pouquinho e depois a gente fala um pouco mais dos encaminhamentos aí para frente. Tudo bem? Pode ser, Anderson? Pode sim, professor. A gente está compartilhando aqui a página do evento. Está todo mundo vendo? Ok. Tá. Então, assim, essa aqui é a página do Interarc, para quem não conhece. E dentro da página do Interarc, a gente tem aqui os workshops. Tá? Aí tem todos os workshops. E esse atual nosso. Depois eu mando o link para vocês aí do ladinho, para vocês acompanharem. Então, ele está pronto, certo? Tem aqui do ladinho a Alec fez toda a arte com uma equipe. E aqui do ladinho tem todas as informações. O que é importante a gente ter bem claro, né, com relação a isso ao evento. Primeiro, penso eu, né, os eixos geradores, para que eu possa divulgar. Então, o primeiro é a imagem da necropolítica no Brasil, uma explicaçãozinha, as imagens ICTS, imagens fotográficas e cinematográficas fixas e em movimento, imagens e ensino. Imagem, né, e ensino. Então, tem esses 4 eixos, tá, para a gente se inscrever. Quais são as formas, né, que a gente tem aqui? Por enquanto, está aberto apenas para apresentador. Para ouvinte, a gente ainda não abriu. Eu já mostro o cronograma, isso vai ficar mais claro. Então, assim, artigos completos, certo? Até dia 9 do 9, nós tínhamos colocado a data limite para ter um tempo de avaliação, tendo máximo 3 autores e o número de páginas de 15 a 10. E se trabalhar com relato de experiência, também 3 autores, tá? E o número máximo de páginas são 10 páginas e mínimo 5. E aqui embaixo tem o template para baixar. Então, você só vai baixar o template, vai escrever em cima do template e vai encaminhar.
Aonde faz a inscrição? Aqui no Google Forms, certo? Vou abrir para vocês verem como ficou. Então, aqui tem a ficha de inscrição, né? Toda a parte só mais pessoal sua. Depois você vai para uma próxima página em que você vai anexar todo esse material. Depois eu apago aqui só para, né, vocês terem uma ideia do que vai estar pedindo aqui para vocês. Se eu não colocar alguma coisa, eu não consigo ir para frente. Depois eu apago. Deixa eu colocar um e-mail meu aqui. Não dá certo. Ô, Anderson. Oi. É a Thaís. Oi, Thaís. Sabe o que me perguntaram? Eu compartilhei isso daí no Instagram, no WhatsApp, o evento. Aí o pessoal veio perguntar se tem número máximo de trabalhos que o autor pode enviar para o evento, mas acho que eu não encontrei essa informação. A gente não discutiu, aí teria que ver com o professor Gervani e com a professora Josi, que são da comissão científica também. Pode publicar mais de um, professora? Submeter mais de um, professores? Fechado, sim. A gente não discutiu, mas pode sim. Eu acho que não tem nenhum problema, não, gente. Tranquilinho. Ah, então maravilha. Então pode sim. Vamos correr atrás. Aí quando você vai para outra página, ele aparece aqui, ó, o que você quer publicar. Entende? Mais uma explicaçãozinha sobre o artigo, mais uma explicaçãozinha sobre o relato de experiência. Você vai dizer o que é, por exemplo, o artigo completo e qual é o eixo gerador. Isso aqui depois para a gente fazer a filtragem deles, né, para colocar em pasta e mandar para os avaliadores, fica mais fácil. Então, resumo, as palavras-chave, e aqui você vai fazer o upload dele. Quando você for para o próximo, né, a gente vai agradecer a sua submissão e tudo mais, e tá tudo certinho. Então, é bem tranquilo para submeter. Tá? Não tem segredo nenhum aqui na submissão. Aí, o cronograma. O que é importante a gente deixar claro, gente, que essa questão dos ouvintes ainda não está aberta. Então, a gente está nessa parte aqui, ó. Aqui. Opa, primeiro. Então, nós temos até 9/9. Não sei se essa data pode ser negociada aí, mas até 9/9. Hoje eu entrei no e-mail nosso para ver questão de submissão, certo? Então, acredito que, sendo bem sincero com vocês, a gente precisa divulgar mais o evento, certo? E dia 27 sairiam os trabalhos aceitos. Nós abriríamos para apresentadores, né, o período de inscrição para apresentador, porque qual que é a temática? A pessoa vai mandar, ele foi aceito. Foi aceito, aí ele se inscreve como apresentador. Então, o primeiro passo é submeter o trabalho, ou completo, ou relato de experiência. Submeteu, foi aceito. Aí nós vamos abrir uma ficha de inscrição para esses apresentadores para montar o cronograma de apresentação. E nessa mesma data, a gente abre a ficha de inscrição para ouvintes. Certo? Então, esse é o cronograma nosso. E depois, o restante das coisas vão acontecendo. Eu não tenho todo mundo em rede social, nem nada disso, né? Mas é muito importante que a gente divulgue, né? Porque já é em outubro, então tem 2 meses, menos de 2 meses para acontecer o evento, né? Tem uma artezinha que eu posso colocar depois no grupo nosso, tá? No Interarte, posso colocar a arte lá, e a página para vocês, para fazer essa divulgação, então. Tá? Eu vou colocar a página do Interarte para vocês também, para irem acompanhando. Não sei se a professora quer falar mais alguma coisa que eu esqueci. Não, eu acho que é isso, né? Então, realmente, essa foi a primeira etapa. Então, depois eu quero que você, Anderson, Lemário, Marcos, Gervani, se puder ficar mais pouquinho, daí a gente fala mais alguma questão do workshop, tá? A partir disso que a Thaís falou e umas outras coisas. Tá. Mas a gente vai investir um pouquinho mais na divulgação. Daí a gente pensa a questão dos prazos também, né? Dessa proposta aí. E talvez ficar a questão da publicação, não sei se ficou bem entendido aí, mas essa dúvida que a Thaís falou também me perguntaram, porque eles acharam que já poderia fazer a inscrição. Daí a ideia, Thaís, foi assim, de deixar a inscrição mais para frente para ver se o trabalho foi aprovado, daí já faz a inscrição com apresentação de trabalho. E se de repente não der certo, o trabalho ser aprovado, é só ouvinte, tá bom?
E daí, para quem fez oficinas, lembrando, então, a gente vai reeditar, eu vou encaminhar um e-mail assim lá, as oficinas aqui no evento. Tá? Então, a ideia era a gente fazer aquelas nossas oficinas para reeditar. E vocês podem daí até utilizar algum material, igual tem oficinas que produziu muito, muito material. Vou citar um dos exemplos da Jéssica, tá? A oficina teve um material produzido, a Ruth fez bastante vídeos, a Jéssica, quer dizer, a maioria das oficinas publicou material, mas eu estou dando um exemplo, né? Então, esse material já tem, então pode ser utilizado. Então, a oficina vai ser, né, daquela proposta durante o evento, né, de começar, né, mais ou menos próximo daquelas oficinas que a gente fez, né? Uma encontro inicial, eles vão fazer produção e depois mais um encontro para fechar. E utilizando todo aquele material que vocês têm, tá bom? Então, a gente, qualquer hora, marca um específico com as comissões, tá? Que algumas comissões são mais ágeis, né? E outras são mais lentinhas. Essa daí que era dessa questão da organização toda foi ágil, né? Que é do Gervani e do Anderson, mas algumas estão mais lentas, por exemplo, da divulgação. Tá? Então, a gente conversa mais sobre isso. Então, eu acho que é isso em relação ao workshop. Jéssica, quer falar? Prof, a minha dúvida é, as oficinas, então, serão ofertadas novamente, né? Reeditadas e ofertadas, mas aí, para isso, nós precisamos nos inscrever ali, ou elas já vão, no nosso caso, já está tudo ok, assim, quem vai fazer a oficina mesmo ou não? Porque eu pensei em fazer um relato de experiência, né? Me inscrever como relato de experiência para a oficina que eu já fiz, mas aí ela vai ser ofertada novamente. Para essa oferta, eu preciso me inscrever novamente ou não, como apresentadora? Não, a gente vai fazer como se fosse uma nova oficina, uma nova versão. Então, por exemplo, você pode até fazer ajustes em relação à carga horária, em relação, sabe, à forma de você. O que eu estou dizendo assim, o material em si você pode aproveitar. Então, por exemplo, não é porque eu vou dar uma oficina uma nova, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Não, você pode utilizar aquele material, né, que você já tem lá, mas é como se fosse uma nova oficina. Pode mudar até o título, se vocês quiserem. A carga horária, a gente vai pensar na questão da carga horária, que ela vai ter que se adequar lá ao workshop, tá? Então, você pode fazer esse relato, como você está dizendo, para o workshop, porque agora vai ser uma nova oficina. Tá ok, obrigada. Falando nisso, os certificados eu acho que já estão sendo prontos das oficinas, depois vocês dão uma olhadinha. Quem não é do IPG, sabe onde pegar? Sabe, né? Entra lá na ProEx, daí tem certificados, e tem os certificados ali das oficinas que vocês ministraram ou participaram. Mais alguma dúvida do workshop? Professora, a gente vai ter que ofertar essas oficinas novamente no evento, então. Não é obrigatório. Por exemplo, se a Thaís falar, olha, professora, eu acho que não vai dar por algum motivo, né? Não é obrigatório, mas é interessante porque vocês já estão meio caminho andado, né? Então é bem interessante vocês poderem ofertar. Lá. A gente vai ter que enviar toda a proposta de novo, né? A estrutura da oficina tem uma data para enviar essas propostas. E quando que a gente vai começar a divulgar essas oficinas também, para o pessoal começar a se inscrever nelas? Então, eu vou conversar hoje, por isso que depois eu vou conversar um pouquinho com o Anderson Elemar, daí a gente vai fechar isso aí, tá bom? Mas até a semana que vem eu aviso vocês e a gente vai fazer uma reunião específica para quem for trabalhar a oficina, tá? Eu tenho uma dica para divulgação. Até comentei com a professora do Instagram, que foi como que eu fiz a divulgação da minha oficina. Tem umas páginas bem famosas no Instagram, da área, principalmente aqui do PCM, de ensino de ciências e matemática, que tem milhares de seguidores. Então, eles fazem eles compartilham a publicação. Aí a gente posta num perfil público do Instagram e a página vai lá e compartilha para os seguidores dela visualizarem o evento. Aí precisa da imagem, já tem a imagem, acho que só não tem a data da imagem, mas dá para colocar a data no texto de divulgação do evento,
e eles compartilham, assim, e é muita gente que visualiza, tanto do Brasil quanto a nível internacional. Então, eu acho que isso pode resolver o problema da divulgação do evento. A gente compartilhar nessas páginas mais famosas do Instagram, que pelo menos é onde eu descubro onde vai ter os eventos, né, da nossa área. E eu acho que seria isso que eu estava querendo falar com vocês. Aí precisaria de um texto, né, dessas informações que não tem na imagem, colocar o texto, o cronogramazinho das inscrições, tudo certinho, para divulgar no Instagram. Que chato, né, gente? A gente querendo divulgar um evento, né, tendo dificuldade para divulgar um evento, enquanto os filhos lá da família têm todos os robôs à sua disposição, né, para poder divulgar tudo. Oh, gente, que coisa. Olha, pessoal, eu queria pedir para vocês o link do evento, para divulgar aqui com o pessoal nosso. Quem poderia colocar aqui? Eu coloquei no grupo, professor. Coloquei a arte e o link. No grupo do Interarte? Isso. Se quiser, eu mando aqui também. Não, se está no grupo já até melhor, porque eu já só faço passar aqui para os nossos grupos que tem por aqui também. Uma coisa que eu quero rapidamente tirar uma dúvida, eu esqueci, eu acho que o Laurindo consegue me... Os relatos também são aquela de 10 a 15 também, Laurindo? Eu acho que a gente fez menos, não foi relatos? De 5 a 10. De 5 a 10, né? Então tá. Bom. Então, Thaís, a gente vai fazer, eu falei aqui, mas estava com o microfone fechado, porque agora a gente vai ter uma bolsista de extensão e ela vai ficar responsável por essa página, então a gente vai marcar uma reunião, e daí no dia eu vou até chamar você, Thaís, para a gente conversar, você explica, porque ela é novinha, ela vai conseguir ajudar nessa parte toda de divulgação, tá bom? Mas daí eu vou marcar. Não sei se eu acho que eu já vou deixar marcado para a próxima sexta-feira, gente. Eu não sei se eu tenho alguma banca. Deixa eu ver que dia que é da semana que é. Eu tenho umas bancas de sexta. Ia falar uma outra coisa. Sexta pode ser. Na sexta-feira, sempre eu deixo livre é mais fácil. É claro que às vezes eu oriento em outro dia, mas sexta-feira é o meu dia, assim, do grupo de pesquisa, de orientação. Então, quem precisar conversar comigo, a gente marca, tá? Pode ser na sexta de manhã ou sexta-tarde. Sexta-noite também. Pode ser a sexta-feira que eu deixo mais livre. Às vezes aparece alguma banca, eu coloco lá na sexta-feira, que é o dia que eu deixo livre, então eu tenho certeza que está livre esse dia, não preciso ficar fazendo ajuste, tá bom? Mas eu acho que a gente já deixa marcado para a semana que vem sobre o workshop. Daí já fala das oficinas, tudo, então já pode vir participar. Eu só vou marcar. Lembra que eu fiz um dia uma reunião do workshop meio separadinho os horários? Tal horário a gente vai discutir esse tema, tal horário esse outro, então eu vou fazer assim para a semana que vem, tá bom? Bom, então, vamos lá. Mais alguma coisa do workshop? Alguma dúvida? Gervânio quer falar alguma coisa? Não? Então, tranquilo. Então, assim, no grupo, a gente trouxe algumas discussões que nós retomamos, e vocês veem que estão sempre entrando gente nova, né? É muito bacana o nosso grupo por conta disso. A gente começa, daí a gente vai para frente, depois volta um pouquinho, mas é sempre bacana a gente fazer essa caminhada. Mas eu gostaria a gente poder fazer uma leitura conjunta. Faz tempo que eu tenho essa ideia, mas por conta do nosso perfil, né, de cada um ser de uma área, a gente acaba tendo dificuldade nessa questão. Então, às vezes eu trago alguns textos, artigos, mas eu sentei, conversei muito com o Marcos e a gente pensou numa leitura única agora e algumas discussões que eu vou fazer a proposta para vocês em relação à epistemologia e história da ciência, tá? Então, a proposta de leitura que eu trago para vocês, para a gente fazer, daí todo mundo vai ler e a gente vai discutir, é um livro pequenininho, de Platão, com certeza alguns aí já leram, Apologia de Sócrates, que vai nos ajudar a ter uma ideia geral das nossas discussões posteriores.
Porque, assim, como o professor já explicou, uma das nossas problemáticas em relação a gente trabalhar interdisciplinarmente é a gente ter uma justificativa epistemológica, né, teórica, para trabalhar dessa forma. Porque, para nós, às vezes, quem já está na caminhada há mais tempo, consegue ter essa compreensão, esse entendimento, mas para quem, às vezes, está iniciando, é difícil. Então, a gente pensou em trabalhar essa leitura, né? Quem que já leu? É um livrinho pequenininho, acho que consegue em PDF já, né? Sabia que a Lemar já tinha lido. Aí já tem até ele para ajudar na discussão maior, vai ser ele, né? Anderson já leu. Então, o que vocês acham da sugestão? Tá mudinho, Lemar. Achei ótimo, professora. É um livro bem interessante para se discutir não só questões filosóficas, mas também diversas outras questões aí dentro. Vou colocar o link aqui do livro que está em domínio público, tá? Que ótimo. Então, ó, ele já vai passar, a gente já tem essa possibilidade. E daí, a partir dessa leitura, eu queria que vocês já pensassem, e a gente vai fazer um planejamento das reuniões, porque é uma das coisas que a gente faz, porque nós pensamos assim, nós estamos nessa área, né, de ciência. Então, nós temos algumas discussões em relação à epistemologia e história da ciência, que a gente se baseia muito nesses epistemólogos, né, tradicionais, são Lakatos, Popper, Feyerabend, Fleck, e tem outros mais contemporâneos que quando a gente faz epistemologia a gente nem chega a ler. Então, a ideia é trazer essa leitura como suporte, para a gente começar uma discussão, e buscar, que era um projeto que a gente já tinha, eu com o Anderson, a gente sempre falava nisso, de pensar nesses epistemólogos, que a maioria ou leu ou vai ler, porque alguns já fizeram epistemologia, outros vão fazer ainda, o que eles trazem da relação arte-ciência e da relação com a sua área. Por exemplo, se a gente for ler o Kuhn, né, o Kuhn, ele vem da área da física, tá? Então, o que acontece? Para a Thaís, que é da biologia, ela vai ler aquilo e ela fala assim, nossa, mas onde... Aí ele dá muitos exemplos, mas que exemplo? Como que eu posso pensar isso na minha área da biologia? Né? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho os epistemólogos, a fonte, eles mesmos, mas pensar isso na área de vocês e na relação com a arte. O Kuhn, eu citei primeiro o Kuhn, porque o Kuhn é bacana porque ele já tem um texto específico que ele discute a relação arte-ciência. É um capítulo de um dos livros dele. Eu não sei se alguém que já fez disciplina comigo já deve ter lido. Daí outros. O Fleck, por exemplo, ele tem algumas coisas, a gente pode puxar ali. O Fleck é de que área, né? Vem da área lá da medicina, biologia, né? Daí o que acontece? A Jéssica, quando ela vai ler o Fleck, ela lê o Fleck, como que é isso na matemática? Tá? Então, eu queria que a gente trouxesse essa discussão, que a gente trabalha um pouquinho na nossa disciplina, né, Jéssica, que a gente fez ali. Mas a gente não puxou para a arte. Então, eu queria que a gente pensasse nesses epistemólogos, mas o que eles falam na minha área, então vocês vão falar olhar, ler na minha área e na relação com a arte, como que é isso? Então, para a gente, a partir, né, isso aqui vai ser uma coisa a longo prazo que nós vamos fazer. Tá? Não vai ser esse ano, a gente vai começar isso esse ano e vamos, né? Nosso calendário é tudo maluco, eu nem sei mais que ano acadêmico eu tô, né? Porque é muito confuso. Mas é uma discussão a longo prazo, para a gente dar um suporte epistemológico, né? Filosófico e teórico para as nossas discussões. Tá? Que eu acho que é importante. A gente está no momento que a gente precisa disso, porque nós temos a característica da gente fazer, então pedir para a gente fazer oficina, eu sei que a gente dá conta, tudo, mas de repente ter esses argumentos, né, dessa nossa relação arte-ciência é um pouquinho mais complexo. Então, a minha ideia é isso, a gente começar com esse livro. Nós marcamos, por exemplo, a semana que vem vai ter a reunião do workshop, e eu queria que a gente fizesse reuniões agora quinzenais, tá? Então, não mais mensais.
quinzenais. Então, para a nossa próxima reunião, então, ela vai ser quinzenal. Então, o que a gente vai discutir? Ainda não o texto que vocês vão estar lendo. Eu vou deixar, a leitura nossa vai ser sempre um mês, né, que vocês vão ter para fazer a leitura. Mas, nessa primeira, a gente já vai trazer algumas discussões desses aspectos aí. E daí, para a nossa próxima reunião, o que eu queria que vocês olhassem? Eu vou dar umas sugestões aqui de epistemólogos para vocês pensarem qual que vocês gostariam de ler, que pode ser um que vocês já têm, já leram, gostam, e porque eu queria da gente fazer grupos para a gente trabalhar esses epistemólogos, tá? Deixa eu colocar. Bom, ou eu vou falar, né? Então, deixa eu pegar os nomes principais aqui. Eu pensei nos tradicionais, né? E os mais recentes. Deixa eu pegar o nome dos mais recentes. Então, inicialmente, para esses 15 primeiros dias, eu queria que vocês dessem uma olhadinha de forma geral neles, porque vocês acham falando sobre, né? E qual que vocês acham que daria bacana para vocês trabalharem? Trabalhar no sentido assim, nós vamos fazer leitura, mas daí um determinado grupo, que às vezes é dupla ou não, vai discutir mais sobre esse epistemólogo. Eu vou trazer o nome de alguns, agora quem tiver um epistemólogo mais contemporâneo e quiser incluir, lembrando que eles têm que ter a base na ciência, tá? Em todas as áreas vai ter discussão sobre isso. Agora a nossa a gente vai ficar, apesar da gente ter a discussão na arte. E vocês vão se dar conta que todos eles fazem a discussão com a arte. É bem interessante a gente pensar nisso, tá? Bachelor está. Então, inicialmente, Ruth, vocês vão olhar o quê? Vão dar uma olhadinha, então, a Ruth já ficou, de repente, interessada no bacharel. Quem mais ficou interessado? Daí a gente vai discutir com esse grupo que leituras. Então, por exemplo, Ruth e Jéssica, vamos supor, as duas se interessaram pelo bacharel. Ok. Quem que vai definir as leituras? A Ruth e Jéssica. A gente vai se encontrar antes, vai discutir um pouquinho sobre ele, o que nós como o grupo, né, digamos assim, o grupo vai ler mais, só que vocês vão sugerir uma leitura, né, para todo mundo, e vocês vão fazer essa discussão, tá? Então, vocês vão ficar responsável por esse determinado epistemólogo. Essa é a ideia. Ó, já tem gente interessada ali, tá vendo? Sabia. A Cris está fazendo a questão com o Fairab de Paulo Freire, ela está com uma discussão bem bacana. Então, nesses próximos 15 dias, vocês podem dar uma pensadinha nisso, dar uma olhadinha em todos, se tiverem sugestões de outro nome, e a gente, daí, daqui 15 dias, a gente se encontra para organizar esses grupos, tá? Então, de repente, vocês vão organizar e vai ser daqui 4, 5 meses que vocês vão trabalhar, né? Mas eu quero que vocês já vão preparando. Outros já não, outros vai ser daqui a um mês. A gente vai ver, de repente, o que está mais tranquilo, né, para a gente discutir. Tudo bem? Então, é essa a proposta que eu tenho para leitura e discussão do grupo, a partir de agora, né? E a gente vai ficar bem mais de um ano aí nessas nossas discussões, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Alguma outra questão? Elemar, você não vale, você gosta de todos. Eu vou dar o mais difícil para você, você vai ver. O Feyerabend, a gente traduziu um artigo. O problema do Feyerabend é que as discussões dele de arte, a maioria não está traduzida, né? Então a gente fez de um artigo, não sei se eu passei para você, Elemar, ler, e talvez a gente tenha que procurar algumas coisas até em inglês para fazer leitura, tá? Tem outros que é mais tranquilo, igual o Bachelor, no sentido, não que ele é tranquilo de ler, é fácil, gente, é mais de achar a tradução, né? Então, essa é a questão. Por isso que alguns a gente vai deixar mais próximo e outros mais lá para frente para fazer a discussão conforme a dificuldade de leitura dos textos dele, tá bom? Então, eu acho que seria isso.
Então, a semana que vem uma reunião específica de workshop, e daí 15 dias a gente já vai fazer essa discussão aqui desses epistemólogos, a gente vai fazer uma introdução em relação a isso, e talvez até se vocês lerem pelo menos a introdução lá do livro, já ajuda, sabe? A introdução, tal, para a gente já começar a entender o porquê dessa nossa proposta aqui. Tudo bem? Então, seria isso. Tá? Em relação, novamente, à questão do professor, a gente daí vê, se marca com ele, mas eu acho que dá para a gente fazer bastante coisas. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu vi o Renan, né, uma questão de teatro, a Thaís, de repente, dá uma oficina lá, podemos trazer umas análises, mas ele está em aberto lá, então a gente pode também, daí 15 dias, pensar alguma coisa sobre essa questão também. Vamos deixar nossa reunião mais, assim, de discussão para daqui 15 dias, pode ser? Daí a gente já fala dessa questão da proposta desse evento, fala dos epistemólogos que a gente vai escolher e retoma a questão do workshop, que vai ter questões para falar também. Então, era isso, gente. Desculpa de novo, vou tentar arrumar meu computador. Me dá agonia eu não aparecer para vocês. Mandei a foto horrorosa lá, achar que eu não vou aparecer, eu fico lá de qualquer jeito. Nem base, nem protetor solar eu passei hoje, gente. Tá bom? Deixa eu parar a gravação.